Nos últimos dias, surgiram muitas perguntas a respeito do que é esse tratado New START entre Estados Unidos e Rússia. Será que a Rússia ela violou o tratado a partir do momento em que atirou ou lançou um equipamento estratégico que poderia sim acoplar uma ogiva nuclear e que caiu no território ucraniano? Seria mesmo que os russos violaram o tratado ao empregar um equipamento dentro do quadro que está ali coberto pelo New START? E o que seria esse New START? Por que ele foi criado? E qual que é a dimensão que ele tem em relação à política e também em relação à autoridade que ele possui entre os anseios bélicos da Rússia e os anseios bélicos dos Estados Unidos? Será que ele teria autoridade de inspecionar, de entrar nessas nações? Será que os organizadores eles agem de forma neutra e, vamos dizer assim, que eles têm a prerrogativa de desligar determinados artefatos nucleares ou não? O que está por trás desses bastidores? Então, essas dúvidas que foram dirigidas aqui no Área Militar, eu, neste vídeo, vou tentar saná-las, vou tentar resolver essas dúvidas para que nós possamos entender melhor sobre a geopolítica por trás desse aparato de contrato e tratado, acordo de papel, e o que significa isso na prática, quais os equipamentos que ele abrange. Então, se formos levar de forma mais cautelosa, o tratado New START ele foi assinado entre Estados Unidos e Rússia com o objetivo de limitar o arsenal nuclear dessas duas nações. Porque, veja bem, lá na Guerra Fria, a gente tinha um imenso aparato de arsenal nuclear, de ogivas nucleares, acima de 60 mil ogivas. Veja bem, você tem mais de 60 mil equipamentos bélicos de alta destruição em massa que poderia colocar a sociedade, a humanidade, em sua plena extinção quando um dos lados iniciasse um conflito em que ambos os lados, posteriormente, estivessem guerreando com bombas nucleares, bombas atômicas, da mais moderna à mais obsoleta, não importa, são equipamentos nucleares. E se você tinha uma insegurança tão grande no planeta, aquelas políticas e aqueles militantes ativistas contra equipamentos nucleares passaram a ingressar dentro de governos, principalmente nos Estados Unidos, para elaborarem uma política que fosse uma política mútua entre Rússia e Estados Unidos, para pôr fim nesse imenso arsenal nuclear e que estabelecessem uma pequena percentagem de paz ou de possível paz no futuro que não estava distante naquela época, na Guerra Fria. Porque você tinha duas figuras importantes, dois blocos, uma bipolaridade que estava a ponto de explodirem, e você precisava armar um jeito de colocá-los com os pés no chão e projetar uma saída para essas probabilidades de levar a humanidade à extinção. De um lado, você tinha os russos, que usavam os equipamentos para dissuadir, e do outro lado, os americanos, que usavam os equipamentos para não somente dissuadir, mas também colocar equipamentos dentro da Europa, principalmente a partir da década de 50. Mas aí surgiram algumas políticas importantes, como o New START, como também na década de 70 e de 80, os acordos de não proliferação de equipamentos de alta destruição em massa, o TNP, por exemplo. Inclusive, o Brasil, em 98, com Fernando Henrique Cardoso, assinou o tratado TNP,
que, ao meu ver, foi um erro tremendo, porque temos o direito, sim, de desenvolver um equipamento para manter a nossa dissuasão frente a um Atlântico que está sempre ameaçado, principalmente com nações que saem do outro lado do planeta para espionagem, para controle de rotas e, é claro, para proteger a nossa soberania marítima com o nosso pré-sal e o nosso petróleo. Então, ele limitou o New START, que foi um acordo entre Rússia e Estados Unidos, limitou os arsenais nucleares dessas duas nações a um nível extremamente baixo, muito próximo de 6.000 ogivas nucleares, após a Guerra Fria. E vejam só, o acordo TNF, ele não abrange uma totalidade e limitações que faz com que as duas nações restringem a sua produção e desenvolvimento. Precisava de um outro tratado, outro acordo para regular essas questões, que veio o New START, que fomenta, complementa o TNP. Então é muito simples de entender. Então o New START veio em 2011 entre Obama e Medvedev, o russo, então presidente russo, e eles formaram esse acordo que limitavam as armas, principalmente de mar, terra e ar. Sempre aqueles equipamentos que eram equipamentos intercontinentais, que lá no Tratado TNP ele não abrangia, porque o TNP ele abrangia apenas armas de curto alcance. Vejam que falha monstruosa, porque até então você tinha ogivas dentro de silos, de foguetes e silos, que podiam atingir mais de 15.000 quilômetros. É claro que foi reduzindo aos poucos. Em 2011 veio o New START, que incluiu os equipamentos intercontinental, aqueles que operam acima de 5.000 quilômetros de distância. Então entrou em vigor na administração de Obama, com Medvedev, o russo, e vigorou até 2019, onde havia necessidade, até 2021, no ano passado, e havia necessidade de estender esse acordo. Só que veja bem, estender um acordo como esse é preciso como se fosse assim, você vai comprar um produto numa loja, só que essa loja ela precisa do seu antecedente de pagamento. E observando esse antecedente de pagamento, por exemplo, dos russos, haviam muitas dúvidas e alguns problemas que os russos tinham no passado que não foram resolvidos com as inspeções que o Tratado New START ele preconiza para cientistas e autoridades, tanto das duas partes, realizarem inspeções em uma nação e na outra nação. Ou seja, é uma troca recíproca de inspeções. Então, os americanos observaram que os russos tinham, de certa maneira, produzidos e desenvolvidos equipamentos que poderiam ferir o acordo New START, principalmente com equipamentos de curto alcance. E os equipamentos táticos. Foi então que eles resolveram essa situação, que até Trump não queria estender, e eu acredito que Trump estenderia se ele se tornasse presidente em 2020, mas, como foi Biden, ele estendeu junto com Putin, então por mais 5 anos que o New START ele vai entrar em vigor, ele está em vigor por mais 5 anos. Então você tem 21, 22, 23, 24 e 25, até 2025 para 2026. Mas por que vem sendo falado sobre o New START, sendo que é somente 2025 e 2026 que ele vai expirar? Porque nesse momento em que essas políticas elas vão sendo produzidas, e você consegue entender onde que as lacunas estão sendo formadas para você preencher elas com mais políticas e fechar os espaços para erros. Porque o acordo New START tem muito erro, principalmente nos equipamentos de curto alcance.
e naqueles equipamentos com ogivas em mísseis táticos, por exemplo, que operam abaixo de 2 a 3 mil quilômetros de distância. Então, Moscou e Washington, eles queriam disposições que lhes permitissem ser flexíveis na composição dos seus arsenais nucleares e também inspecionar as bases nucleares um do outro e limitar a capacidade de qualquer um dos lados trapacear e construir uma força secreta de armas para romper o tratado. Mas como seria possível que houvesse uma trapaça entre eles? Como isso poderia ser possível? É claro que existem, por exemplo, no Irã, equipamentos que são produzidos dentro de instalações subterrâneas. Simples. E também a produção de equipamentos que podem operar em via superfície marítima. Então, são lacunas dentro do New START que as próximas políticas tendem a reparar essas lacunas. E o que o New START ele abrange? Por exemplo, hoje os Estados Unidos têm 656 ICBMs de longo alcance e também instalados em bombardeiros. A Rússia ela tem 524 bombardeiros, ICBMs implantados, ou seja, ativos, e também equipamentos mísseis que estão instalados em submarinos e bombardeiros pesados, como o Tu-60, 160, Tu-95. Já em questão de ogivas nucleares de longo alcance, que estão implantadas, os Estados Unidos têm um pouco menos, tem 1.365 contra 1.461 dos russos. E lançadores de equipamentos, sejam intercontinentais, intermediários, submarinos ou bombardeiros pesados. Hoje, os Estados Unidos têm muito mais que os russos, em torno de 800, e os russos 760 equipamentos para isso. Mas como que os Estados Unidos e a Rússia conseguem fazer com que o outro não trapaceie esse jogo? É muito simples. Para isso, você tem os programas de inspeções dos Estados Unidos e da Rússia que abrangem um acordo New START. Ou seja, uma autoridade vai até, por exemplo, a Rússia ou até os Estados Unidos e realizam as inspeções dos equipamentos de forma muito natural. E é claro, com uma antecedência de apenas 32 ou até mesmo 4 horas. Não há uma prerrogativa exclusiva. Dizem que até 32 horas você organiza a equipe e aciona a outra parte. Porque é muito difícil você mudar um equipamento de um local para outro sem deixar vestígios, principalmente vestígios de radiação, por exemplo. É claro que eles são protegidos, tudo. Mas a possibilidade, até mesmo com equipamentos em satélites que observam os cenários, que os americanos e os russos já sabem quais os locais que os equipamentos estão posicionados, será muito difícil. Então, os inspetores fazem esse trabalho para evitar trapaças. E agora, com essa guerra na Ucrânia, os americanos do Ocidente proibiram os voos vindo da Rússia e partindo para a Rússia. É necessário fazer algumas pontes. Por exemplo, turistas que querem viajar até a Rússia precisam viajar para outras nações, como a Turquia. Faz uma ponte e cai lá na Rússia. E os russos, eles negaram qualquer possibilidade dos inspetores americanos realizarem inspeções dentro da Rússia. Aí os Estados Unidos ficaram bravos. Falaram, isso é inadmissível, pode ser que estejam planejando alguma coisa, mas não. Como que você vai permitir que um lado inspecione a sua casa, sendo que você não pode inspecionar a casa dele? Porque existem barreiras, sanções econômicas, políticas, diplomáticas, aéreas, territoriais, que você não pode ir até os Estados Unidos porque o percurso foi proibido, o espaço aéreo foi fechado para os russos. Agora que eles estão retomando essas conversas
E agora, possivelmente, dentro de algumas semanas, essas inspeções serão normalizadas e assim a gente espera que novamente se dê início, reinicie essas séries de inspeções importantes para a estabilidade do planeta, da segurança do planeta. E é claro que a gente já sabe que, até como denúncias do Trump, que os russos violaram em algumas partes os tratados, principalmente o Tratado New START 2, e ele até queria sair do tratado. Se isso realmente acontecesse, seria muito ruim. E o que pode ainda acrescentar? Que nessa confusão, a China ela não faz parte do New START. O que os formuladores de políticas dos Estados Unidos querem e da Europa querem? Incluir a China no New START. Porque aí você consegue observar completamente o que a China está fazendo, o que ela vem produzindo, quais os equipamentos. Já se sabe que a China ela tem 5 vezes a menos em seu arsenal de mísseis ou armas ogivas nucleares do que Washington, do que os Estados Unidos e Moscou. Isso já sabemos. Mas é necessário você ampliar e trazer, por exemplo, o seu vizinho para mais perto de você, saber o que ele está planejando, saber o que ele está produzindo, aquele cheiro gostoso que está vindo da casa dele, né? O que será que ele está produzindo, o que será que ele está fazendo, o que será que ele está colocando no forno? Será que é um bolo? Será que é um prato diferente que ele está produzindo? Precisamos trazer ele para dentro desse tratado. E essa será, com certeza, a tarefa mais dura que tanto Moscou quanto Washington vão ter daqui para frente até 2026, até 5 de fevereiro de 2026, que é onde expira o tratado. Então vem a parte, será que a Rússia, o que vocês acham? Será que a Rússia ela violou o Tratado New START com o lançamento do KH-55 lá na Ucrânia? Deixa aqui nos comentários se vocês acham que eles violaram. Eu vou ser sincero, observando todo o cenário, é claro que os bombardeiros dentro do New START, eles precisam ter ali uma capacidade de 8.000 quilômetros de distância, de autonomia, para assim carregar equipamentos como mísseis de cruzeiro. Os mísseis de cruzeiro, eles devem ter capacidade intercontinental, acima ali de 3 a 5 mil quilômetros de distância. Tem que estar carregando ogivas nucleares, tem uma limitação nas operações, nos exercícios militares. As aeronaves não podem carregar equipamentos com ogivas ativadas, enfim, todo um arcabouço dentro do New START que é imenso. Então, nessas conclusões, eu acredito que sim, a Rússia violou o Tratado New START ao deixar obsoleto um equipamento estratégico que é o KH-55, que é um misto de cruzeiro de até 3.000 quilômetros de autonomia, que pode carregar uma ogiva de até 200 quilotons, quase 13 vezes mais capacidade que a bomba que caiu lá no Japão dos americanos. E eles desativaram esse equipamento, e eles não avisaram os americanos, e fazia parte do tratado. E eles dispararam contra algumas instalações ali na região de Kiev. Só se esses relatos, essas imagens que estão vindo de Kiev são falsas. Aí eu volto atrás e falo, não houve qualquer tipo de violação. Os russos não violaram o Tratado New START e eles não atacaram Kiev com o KH-55, que hoje está sendo substituído pelo KH-102. Isso é normal, acontece, a modernização dos arsenais militares, arsenais nucleares, de ambas as partes, tanto dos russos quanto dos americanos. Então, neste ponto, eu vou ser sincero, deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Neste ponto, eu acredito, analisando friamente a situação, os russos violaram o Tratado New START ao empregar um equipamento obsoleto, ou seja, desativado com ogiva, sem avisar os americanos que estavam disparando
um projétil estratégico ou estava desativando um equipamento estratégico que não faz mais parte do quadro de equipamentos dentro do New START. Ele deveria avisar, olha, pessoal, não faz mais parte, então podem ficar tranquilos que a gente não está violando o tratado New START. Do contrário, muito provavelmente não haveria qualquer tipo de violação em relação ao acordo New START dos americanos e dos russos. Tá? Então, fica esta dúvida se os formuladores, a partir de agora, conseguirão incluir Pequim dentro do New START. Será que os russos violaram realmente o acordo? Qual serão as decisões daqui para frente sobre os próximos acordos lá em 5 de fevereiro de 2026? Será um START mais volumoso que preenche aquelas lacunas e déficit, aqueles erros? Vamos ver o que esses formuladores de políticas estão propondo na mesa e, claro, se for afetar um lado, com certeza a outra nação não vai assinar e vai ficar postergando mais e mais tempo até chegarem a uma conclusão mais viável. E nesse cenário da China, que vem expandindo sua influência, seus tentáculos no mundo, que tem já uma meta até 2027 ter mais de 1.300 equipamentos bélicos nucleares de alta destruição em massa em seu arsenal. Isso é muito mais alarmante do que se parece. Então, provavelmente, eu acredito que os americanos vão tentar trazer Pequim para o New START para reduzir esse boom dos chineses e tentar mantê-los ali na casa de 1.300, do que eles já têm hoje, a 1.500 ogivas nucleares implantadas e, claro, modernizadas. Senhores, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação e, se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com, que ajuda demais o nosso canal com os nossos trabalhos diários aqui de análise. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com amigos. E até o próximo vídeo.